Como tirar dinheiro da sua empresa de forma correta e isenta de IR. Esse é um guia definitivo para o empresário aprender a fazer a distribuição de lucro a partir da sua empresa. Todo mês tem um empresário fazendo isso. A empresa fecha bem, tem dinheiro no caixa, ele pega e faz uma transferência para a tua conta pessoal e chama isso de lucro. Sem ata, sem apuração, sem registro contábil, sem verificar o capital de giro dos próximos meses, só uma transferência. Esse empresário acabou de gerar um passivo fiscal que ele nem imagina, uma retirada não documentada que pode virar a ser julgada como salário e ser apurado INSS e imposto de renda em cima dessa fonte. E o pior de tudo, pode ser atuado retroativamente, com multa e juros. E o pior, ele poderia ter feito a mesma coisa, ter segurança fiscal, ter retirado o mesmo valor, ser isento de IR, tudo isso porque fez o processo errado. A distribuição de lucros feita de forma correta é isenta de IR. Esse ano foi aprovada uma lei onde é isenta até R$50 mil. Mas aqui estamos conversando com micro e pequenos empresários, que esse micro e pequeno empresário ainda não consegue fazer uma retirada acima de R$50 mil. E quem consegue já tirar uma distribuição de lucro acima de R$50 mil, fica até o fim, que também tem uma dica para você. A distribuição de lucros, como eu já mencionei, feita de forma incorreta, ela vira uma bomba fiscal e pode ser resolvida de uma forma muito simples. Eu sou o Ryan Machado, marido, pai, contador, empresário e investidor, e aqui nesse canal eu ajudo você, empresário, a transformar lucro em riqueza de verdade. Então já te convido a se inscrever no canal, comentar aqui embaixo, mas só deixa o like se esse vídeo te ajudar de alguma forma, te ensinar de alguma maneira, senão pode passar reto. A distribuição de lucros nada mais é do que a passagem do resultado positivo de uma empresa para os sócios. Os sócios assumem o risco de abrir um negócio e a distribuição de lucros é a remuneração por esse risco. E esse retorno positivo, feito da maneira correta, ela é isenta de imposto de renda. Tu não paga mais nenhum imposto por isso. E por que isso? Porque esse dinheiro já foi todo tributado dentro da empresa. Já foi pago PIS, COFINS, ICMS, ISS sobre o teu faturamento, e depois que tu deduziu ainda teus custos e as tuas despesas, teve o lucro. E em cima do lucro da tua empresa já foi tributado imposto de renda e contribuição. O dinheiro que sobra líquido, quando vai para o sócio, vai de forma isenta até R$50 mil, como eu já mencionei. Então aqui para a gente exemplificar a trindade das retiradas de caixa, temos a distribuição de lucros, que é essa que eu estou conversando agora. Temos o Prolabore, que é a remuneração pelo trabalho do sócio. Então, se o sócio trabalha dentro da empresa, ele precisa ter o Prolabore. Então, perceba que Prolabore, distribuição de lucros, é totalmente diferente. E temos a retirada informal, onde a maioria dos microempresários arruma um prejuízo fiscal aqui, trabalhando dessa forma. Então, reforçando, o dinheiro que sai corretamente como distribuição de lucros pode ser isento de IR. O que sai informal pode virar uma atuação futura retroativa com multa e juros. Se você tem uma empresa e não tem um Prolabore pré-definido, você está criando um problema. E a distribuição de lucros não substitui o trabalho do sócio. E antes de qualquer distribuição, você precisa checar ao mínimo 5 pontos. São essenciais. Distribuir sem passar por algum desses pontos aqui é um erro de gestão. Primeiro ponto, DRE fechada, lucro formalmente registrado na contabilidade. Tu precisa saber que a tua empresa tem lucro para poder distribuir lucro. Parece óbvio, mas muitos empresários já caem nessa armadilha aqui e criam prejuízo financeiro para a empresa no curto prazo. No curto prazo, isso já gera problema. Segundo passo, DFC confirmado. Lucro no papel não é caixa disponível. O DRE te mostra que tu dá lucro. Então tu só distribui se tu tem lucro, mas mesmo que tu tenha lucro, é diferente da tua geração de caixa. Então tu precisa também ter caixa para poder distribuir o lucro que tu oferiu no DRE. Já tem aula nossa no canal falando sobre a diferença do DRE e DFC, então vou deixar um card aqui para vocês clicar, mas vai depois que terminar esse vídeo aqui. Inclusive vou deixar como referência no final do vídeo. Passo 3, giro preservado, caixa da operação dos próximos 60, 90 dias garantido. Então não é porque tu tem, meu custo de empresa é R$50 mil, já tô com as contas pagas esse mês e tem 30 mil na conta, vou sacar para mim. Tá errado. Você não tem o caixa necessário para fazer uma distribuição de lucro. Interessante ter 60 a 90 dias de giro para conseguir fazer uma distribuição saudável, tanto para tua empresa quanto para você. 4, muito importante, obrigações em dia, imposto, folha, fornecedores. Você tem que estar com as contas em dia para poder distribuir lucro. Como eu mencionei antes, tem o teu faturamento, imposto sobre faturamento, custos, despesas, imposto sobre lucro, aí sim tu distribui. Se tudo isso acima estiver atrasado ou com pendências, não faz sentido distribuir lucro. Tu vai estar prejudicando a tua empresa. Primeiro tu vai cumprir com as tuas obrigações para depois tu tirar o lucro. 5, importantíssimo, reserva estratégica.
distribui-se o que sobra após a reserva e não o contrário. Aqui falamos sobre um capital de giro de 60 a 90 dias, mas é importantíssimo ter também uma reserva que vá te suprir em momentos de emergência. Se você tem essa reserva formada aqui, o que ultrapassar ela pode distribuir à vontade. DRE fechada, DFC confirmado, capital de giro preservado, obrigações em dia, reserva definida. Esses 5 pontos são a régua. Se tu não passou em algum desses pontos, a distribuição espera. Sem contabilidade regular, você distribui no escuro. A escrituração não é burocracia, é para proteger o empresário e garante a isenção. E a distribuição de lucros, antes de ser um evento societário, o lucro pertence à empresa até os sócios tomar a deliberação de para onde ele vai. Só depois da decisão dos sócios que esse lucro se torna direito individual de cada um. Então aqui eu trouxe alguns perfis de sócios e o que eles esperam em relação ao lucro oferido pela empresa e como eles pretendem ter direito individual sobre esse lucro. Aqui temos o perfil operacional, que é o cara que trabalha, o sócio que trabalha dentro da empresa. Ele quer um prolabore garantido, precisa na verdade, e quer uma distribuição recorrente também, porque a empresa está oferecendo lucro. Ele trabalha lá dentro, ele ajuda a empresa a gerar lucros, então ele também quer a distribuição de lucro. Mas antes ele também tem um prolabore definido. Temos o fundador, tende a priorizar a retenção e o reinvestimento no negócio. Temos o fundador, que ele tende a priorizar a retenção desse lucro e o reinvestimento dentro da própria companhia, que ele fundou a empresa, está em crescimento, então ele prefere reinvestir em prol do crescimento da empresa. Aí no futuro, quando ela já estiver saudável, ele começa com as distribuições, mas no primeiro momento ele tende a priorizar o reinvestimento. Vou deixar o minoritário por último. Depois temos o investidor, que é aquele cara que não opera, entrou com algum capital para investir na empresa, mas ele está fora. Então o que ele espera é que o investimento dele dê retorno. Então que a empresa gere lucro com as pessoas que estão tocando e ele receba a remuneração a partir da quantidade de cotas, ações e participação que ele tem. Esse é o sócio investidor. Ele só recebe remuneração vinda do lucro, que é a distribuição de lucros. Depois temos o sócio minoritário. Esse cara é um pouquinho mais preocupado, porque ele teme a diluição e precisa de proteção contratual rígida para garantir essa distribuição para ele. Agora eu pergunto para vocês, tu e o teu sócio, vocês já conversaram sobre distribuição de lucros dentro da empresa de vocês? Vocês têm uma política pré-definida? Se você não tem uma política pré-definida, você tem um conflito prestes a acontecer. Agora vamos aprofundar um pouquinho nas questões do sócio minoritário, como ele pode se proteger. Vamos supor que um cara entra como investidor, mas ele é sócio minoritário, ele não tem muito poder de voto. O que pode acontecer? Os sócios majoritários que estão na operação podem inflar o prolabore a fim de conseguir antecipar essa distribuição de lucro já no seu prolabore, o que faz com que diminua o lucro da empresa e a fatia do minoritário fica muito pequenininha, ele não consegue ser bem remunerado. O que precisa acontecer? Dentro de um contrato precisa ter uma cláusula mínima de distribuição de lucros, é interessante. Estabelecer um teto de prolabore para os sócios que estão na operação. O sócio também precisa ter direito de acesso às demonstrações contábeis, precisa estar ciente dos números da empresa, 100%. E precisa também ter desenhado e mapeado um mecanismo para resolução de problemas societários. E outra coisa, quando um sócio se desliga da empresa, o lucro que foi oferido no período que ele estava ainda é direito dele, proporcionalmente à participação. Só que para isso precisa estar pré-estabelecido em cláusulas contratuais. Ignorar isso é uma das maiores fontes de litígio entre sócios dentro das empresas. Uma boa gestão não distribui só o que sobrou. Ela tem uma política clara, definida antes de qualquer conflito e não durante o conflito. Então o que é interessante ter dentro de uma política de distribuição de lucros? Isso aqui, bem desenhado, resolve 80% dos impasses dentro de uma empresa. Então, frequência, ciclo de pagamento, se vai ser mensal, se vai ser trimestral, semestral, anual, isso é desenhado e vai acontecer conforme está no contrato. Piso e teto, então percentual mínimo obrigatório, isso vai garantir o investidor, teto máximo, proteção contra a descapitalização da empresa para ela continuar gerando lucro, né? Porque quando aumenta muito a distribuição, pode ser que onere a operação e ela venha a ter menos rentabilidade. Então, tem um teto máximo, protege a capitalização da empresa. Gatilhos de suspensão, freios automáticos, caixa abaixo do limite de segurança, passivo vencido. Então, como eu disse anteriormente, as obrigações precisam estar em dia e tem que ter um caixa mínimo também para poder fazer uma distribuição saudável. Reserva e destinação, percentual fixo retido para reinvestimento com finalidade pré-definida. Além do teto e mínimo de distribuição, também precisa ter um teto e mínimo em relação ao reinvestimento, porque uma empresa, para ela continuar crescendo, ela precisa ter reinvestimentos.
Então, parte do lucro precisa estar pré-definido que vai virar reinvestimento para a empresa continuar crescendo. É barato uma aula dessa, né? Nossa, e eu estou recebendo para fazer isso. É só deixar um like, cara. Deixa o like. Garanto que até agora o vídeo já ajudou. Lá no começo tu não sabia se ia ajudar, mas agora já ajudou. Deixa o like. Como eu falei que também precisa ter um teto para reinvestimento, como que a gente vai decidir, de fato, né, um teste aqui para todo empresário, vamos distribuir ou vamos reinvestir? Como que a gente vai estabelecer esses mínimos e tetos para essas duas ocasiões financeiras que são muito diferentes uma da outra? Uma é para o sócio botar o dinheiro no bolso e a outra é para a empresa continuar crescendo. Então, aqui é uma decisão muito importante. Qual o retorno sobre o capital na sua empresa? Essa é uma questão muito importante para tu saber de fato, se eu botar esse dinheiro na empresa, quanto que eu vou ter de retorno? Isso você acompanha criando os indicadores mensais ali que um financeiro tem que te entregar. Maior taxa livre de risco. Reinvestir na operação, o negócio é uma máquina de multiplicar capital. Então, muitas vezes, quando a rentabilidade é muito boa, vale a pena retornar esse dinheiro para dentro da empresa para ela gerar mais dinheiro ainda. Se essa taxa de retorno aqui é menor que a taxa livre de risco, que aqui é a Selic, aí tu pode distribuir, porque a tua empresa chegou num patamar onde a rentabilidade dela é menor do que uma taxa Selic. Então, pode distribuir e investir fora, que o sócio vai ganhar mais dinheiro fora. Então é uma decisão muito importante aqui para ser tomada. Calcular o ROI é essencial. Como já reforcei muito aqui, a distribuição não pode ser informal. E aqui eu trouxe 3 elementos que vai ajudar o empresário a formalizar essa retirada. Ata de reunião dos sócios, então decisão formalizada, define valor total, proporção, data de pagamento e assinada por todos os sócios. Temos o registro contábil, que é primordial também, lançamento preciso como lucros a distribuir no passivo, com baixa apenas na efetivação do pagamento. Então, ela vai para o passivo como uma dívida da empresa e só vai ser baixado a hora que for feito o pagamento para os sócios. Foi para a conta do sócio, sai do passivo da empresa e entra no bolso do empresário. E o comprovante de pagamento, não menos importante, o rastro financeiro refutável. Pix ou TED com descrição explícita, distribuição de lucros referente tal ano, tal mês, tudo certinho para não ter erro, porque depois isso aqui também vai para o imposto de renda da pessoa física. Ata, lançamento, comprovante, os 3 juntos sem exceção. E aqui para reforçar bem, para tu levar essa aula aí para tua vida, os 7 erros mais comuns. 1. Distribuir sem apuração contábil formal, sem tu saber lucro, sem tu saber caixa. Distribuição que descapitaliza o caixa da operação, então não adianta distribuir o lucro para ti, que é dono da empresa, e tu ferrar com a empresa. Não faz sentido. Confundir distribuição isenta com prolabore tributável. O prolabore é a tua remuneração pela atividade que tu exerce dentro da tua empresa e a distribuição de lucro é a tua remuneração pela tua tomada de risco de abrir um negócio. Erro 4. Transferir valores sem ata ou sem deliberação prévia. Totalmente errado, tem que estar formalizado. Distribuir lucros enquanto há imposto ou passivos vencidos. Obrigações têm que estar em dia. Ignorar o repasse proporcional ao sócio que já saiu da empresa. Ele já saiu da empresa, mas naquele período ele tem direito. Realizar distribuição desproporcional sem isso estar previsto no contrato. Por exemplo, eu posso ter 10% de uma empresa, o Félix tem 90%, só que na hora de distribuir eu quero 20% e ele fica com 80%. Isso tem que estar escrito no contrato. Se estiver escrito no contrato, pode acontecer. Se você identificou a tua empresa, algum desses erros aqui, já tranca a distribuição. Vai primeiro resolver cada um desses problemas para depois começar a fazer retirada de lucro. Diferente do teu salário tu tem que receber. E agora uma pitadinha de um assunto aqui que pode ser outro vídeo, mas só para a gente falar um pouquinho sobre a tributação. Como eu falei no início do vídeo, hoje é isento até 50 mil reais. Mas existe uma forma aí do sócio conseguir botar um pouquinho mais de dinheiro no bolso sem precisar tributar. Esse 50 mil, ele é por mês, então se tu tirou mais de 50 mil no mês, tu vai pagar 10% de imposto de renda. Mas com uma engenharia de holding, você pode evitar essa tributação. Por quê? Porque a distribuição de empresa para empresa ainda é isento. Vamos imaginar nesse desenho aqui que aqui é a sua empresa onde tem os funcionários, tem o teu faturamento, tem o teu estoque, aqui está rodando, está gerando dinheiro. Essa distribuição, ao invés de ir direto para a tua pessoa física, vamos supor que você já tem uma empresa grande e tira 100 mil por mês, você abre uma holding de participações, esse dinheiro vem para cá, esse 100 mil vem isento para a tua holding. E daqui da tua holding tu faz teus investimentos, que eu acho muito difícil que quem ganha mais de 50 mil tenha um custo de vida nesse valor. Eu acredito que você investe mais valores em outros lugares. Então entrou 100 mil aqui na holding, tu passa o teu custo de vida aqui, só o essencial para tu viver na tua casa, que seja 10, 15, 20 mil reais, e esses outros 80 que sobram, tu vai fazer teus investimentos a partir da holding.
aí tu não paga essa tributação. Mas isso é só uma pitadinha, fica para algum outro vídeo. Mas se tu quiser entrar nesse assunto também, eu vou deixar um link aqui embaixo para você se cadastrar e a gente fazer uma avaliação gratuita do teu caso. Então aproveita essa oportunidade porque ela é por tempo limitado. Vai estar aqui no primeiro comentário fixado com a minha carinha ali. E agora para fechar aqui um checklist final para a gente levar essas informações tudo para casa aí e não esquecer mais. DRE devidamente fechado e apurado, deve ser conferido, constatado que vai ter caixa, capital de giro dos próximos 60 a 90 dias protegido, impostos e obrigações fiscais em dia, fornecedores em dia, folha de pagamento em dia, percentual rigorosamente dentro da política de distribuição, ata assinada, lançamento contábil devidamente registrado e comprovante desse pagamento Pix, TED, devidamente escriturado também. Todos esses itens marcados, ticados, distribuição autorizada e zero imposto de renda. Não passou, distribuição pausada, vai resolver. E eu te ajudo a resolver também. Como eu disse, clica no link ali e se cadastra. Agora compartilha esse vídeo com aquele teu amigo que tem uma empresa e que tem dúvidas sobre distribuição e comenta aqui embaixo qual desses erros aqui tu está enfrentando hoje e que tu tá com dificuldade de corrigir. E se gostou desse vídeo e ele te ajudou de alguma forma, como eu pedi lá no começo, deixa o like agora e manda para todo mundo aí pra gente difundir informação e melhorar como empresário. Tamo junto.